Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O papo de hoje foi com a Maiara, ela fez jornalismo na Unesp. A gente teve alguns probleminhas durante a gravação, alguns probleminhas técnicos e infelizmente a gente perdeu o comecinho da conversa em que ela explica como que ela foi parar em jornalismo, o que que motivou ela, mas dando uma resumida para vocês, uma professora, quando ela estava no colegial, falou que ela escrevia muito bem, que ela tinha aptidão para isso e despertou essa sementinha nela, né? Plantou essa semente do jornalismo e foi o que fez ela ir atrás, tá? Mas assim, juro pra vocês que a gente não perdeu muita coisa, o papo tá super bacana, então assistam aí. E. Ah, só né, dando aquele lembrete de sempre, assim. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos. E é isso. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Só a gente tava falando da parte das caronas e tudo mais. Tinha um outro assunto que eu ia puxar. Na parte. Beleza. Chegou ali no primeiro dia de curso. Como que foi o começo do curso mesmo? O curso de jornalismo. Como que eram divididas as matérias? Até se você soubesse, deu uma atualizada nisso tudo aí. Sim, eu fiz uma pesquisa, inclusive, para o podcast, para saber se a grade curricular foi atualizada, mas aparentemente não, continua a mesma de quando eu estudei, o que é bom, o que é Aí bom sim, para eu hein? trazer para vocês a minha perspectiva, mas é ruim porque 10 anos se passaram desde que eu entrei na faculdade, né? Então, muita coisa aconteceu, novas mídias apareceram, principalmente falando do curso de jornalismo, né? Então, assim, eu fiz o curso diurno, lá na Unesp de Bauru tem o curso diurno e noturno. Caraca. E essa é outra informação também. A Bauru é o único campus que tem o curso de jornalismo na Unesp. Não tem outro campus como acontece com outros cursos, né? Você pode escolher a cidade. Não sabia disso. Com jornalismo não, né? Na verdade, com comunicação. Só tem uma faculdade de comunicação que é em Bauru, que inclusive é o maior campus do estado da Unesp. Enfim, aí falando um pouquinho do curso diurno, né? A gente tinha um limitador questão profissional, né? Então a faculdade não autorizava a gente a fazer estágio. Enfim, o discurso é que se a gente quisesse fazer estágio ou trabalhar durante a faculdade, a gente deveria optar pelo curso noturno. O que pode acontecer é você, de repente, escolher o diurno por uma nota de corte mais baixa ou vice-versa. E aí, se você conhecer alguém no curso que queira trocar com você, você pode fazer essa permuta. Então, passar para a noite ou para o dia, enfim, por qualquer questão que faça sentido para você. Então, tem esse ponto. Mas falando, assim, da grade curricular, né? E dos professores também. Oi, pode falar. Pô, que sacanagem isso. Pois é, pois é. Desculpa. Mas que sacanagem isso, porque você passa na faculdade, tipo, pô, imagina a gente com 17, 16 anos, não sabe nada do curso, não sabe nada da faculdade, ainda chega lá e os caras ainda metem uma. Então, amigo, você escolheu lá antes e agora você não vai poder estagiar. E tipo, meu, eu nem sabia disso, né? Porque não é um negócio que é explícito. Você só vai saber mesmo quando você estiver Exato, na exato. faculdade. Por isso que é importante, né, esse podcast, esse trabalho que você faz, porque é uma coisa que eu descobri lá na hora, quando eu passei num estágio, e para eu poder fazer o estágio, eu tinha que pedir 1000 autorizações, o coordenador do curso tinha que liberar. Eu conversei com ele e ele não liberou, é uma coisa até meio arbitrária, sabe? Ai, da vontade dele liberar ou não, porque em alguns casos ele liberava, mas o meu ele não liberou sob essa justificativa de que o curso diurno não era esse o foco. Mas o lado positivo é que lá em Bauru, pelo menos quando eu estudei, tinham vários outros projetos de extensão, né, que você pode fazer complementar a sua grade. Então, tem empresa júnior, na época tinha rádio, tinha jornal impresso, tinha jornal digital. Você aprende a fazer apuração, entrevista, produzir matéria, e os próprios veteranos, os próprios alunos que editam, que são os editores. Então, é tudo muito feito mesmo
pelos alunos ali, então a gente aprende muito uns com os outros. Eu mesma tive uma experiência incrível que eu levei mesmo para minha vida profissional, que foi a empresa Júnior. Eu fiz a ProJúnior, que é uma empresa júnior de engenharia, só que ela é multidisciplinar. Então, ela agrega vários cursos no escopo dela, né? Então, a base de projetos são os projetos de engenharia, mas para fazer, por exemplo, a comunicação da ProJúnior, eram pessoas de jornalismo, RP e design. Como uma empresa normal, né? Uma empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela agrega profissionais multidisciplinares na sua comunicação corporativa, por exemplo. E aí eu tive muita troca, porque eu aprendi conceitos de qualidade, aprendi sobre 5S, sobre Kaizen, que são coisas que eu uso até hoje no meu trabalho, né? Então eu tive essa troca muito, muito bacana. Eu sei que não são todas as empresas júniores que trabalham dessa forma, inclusive todas as outras lá da Unesp de Bauru eram só do mesmo curso. Galera, perdão de novo, caiu mais uma vez, mas a gente vai tentar esse podcast sair hoje. Nem que demore umas 2 horas a mais do tempo previsto, mas estamos aí. Não, mas eu acho que agora então, o delay pessoal, deu uma melhorada. Eu também acho que sim, eu tô confiante. Vamos. Então, pessoal, como eu tava falando, né, um pouquinho de empresa júnior. As outras empresas júniores que eu conheci lá na Unesp de Bauru, por exemplo, não tinham essa Disciplinaridade. As outras, eu vou falar de novo. Multidisciplinaridade. Então vai. 3, 2, 1. Então, pessoal, como eu estava falando, as outras empresas juniores não tinham essa multidisciplinaridade. Eu não vou conseguir falar. Não tinham essa variedade de cursos. Não tinha essa variedade. Saber, eu vou colocar em preto e branco essa parte aqui, assim. A coitada tentando falar. Jornalista, tá? Enfim, as outras empresas não tinham outros cursos agregados, né? Eram só, então, a empresa júnior de jornalismo só tinha estudante de jornalismo e assim por diante. Mas essa empresa tinha e eu achei essa experiência formidável, essa troca. Mas voltando um pouquinho mais para o currículo mesmo, né, de jornalismo. Eu gostei muito de várias aulas e principalmente da formação humana e da formação técnica que a Unesp me trouxe. A formação técnica, principalmente assim, para escrever bem. Porque o que eu acho? Eu acho que o currículo ele é defasado no sentido de que não há muita disciplina ainda falando de digital, de produção de conteúdo digital, que é o caminho. Eu acho que tem um excesso de disciplinas sobre jornalismo impresso, que, né, enfim, diminuiu muito. Morreu praticamente. E na minha época já a gente mal lia. Pelo menos é uma plataforma muito nichada, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Hoje eu vejo que compra o jornal e a revista quem realmente gosta e tem esse hábito, mas não é para consumir informação. A informação não está sendo consumida dessa forma, até por uma questão de temporalidade, né? Na internet a gente tem acesso ao que está acontecendo agora. No jornal eu só vou saber o que está acontecendo agora, o que aconteceu meio-dia de hoje e amanhã. Então, assim, é meio irreal a gente pensar no impresso como uma plataforma para consumo de informação hoje. E ainda mais levando em conta custos, né? A internet é de graça, a informação é de graça. Enfim, por isso que eu acho que é muito nichado, não digo que morreu. Exatamente. Então, é muito de nicho hoje em dia, eu encaro dessa forma e eu acho que a grade curricular da Unesp, do jornalismo da Unesp, deveria se adaptar, sim, a essas novas formas de produção e consumo de conteúdo. Mas, como eu também percebi ao longo desses anos, e eu gosto de dizer, quem escreve bem, escreve em qualquer plataforma, isso não vai ser um empecilho. Pode ser um pouco quando você cai no mercado de trabalho, você vai ter que fazer cursos adicionais para acompanhar os profissionais, principalmente de grandes cidades e tal.
Mas a formação de escrever um bom texto, de fazer uma boa apuração, a Unesp dá. E isso já é outra coisa que é raro no mercado de trabalho hoje. Então, eu já passei por algumas agências, por empresas, enfim, já tive gestores diferentes que sempre trouxeram essa reclamação de que não é fácil encontrar pessoas que escrevam bem, que se comuniquem bem, que se façam entender. E eu entendo que essa formação, sim, a Unesp me deu, não só para mim, mas para as minhas colegas, enfim. Elas conseguem se inserir muito bem no mercado de trabalho. É muito difícil colegas que passam muito tempo sem emprego também. Então, eu acho que tem muito, sim, a ver com a formação, com a ótima formação que a gente teve, dessa base técnica, de saber escrever, de saber apurar, de produzir um bom conteúdo. E aí os formatos a gente aprende, né? Que a gente acaba... E assim, a gente tem telejornalismo, a gente tem fotojornalismo, que são disciplinas que nos ensinam a pensar em ângulos interessantes, em ângulos que agreguem informação, conteúdo, que sejam também visualmente agradáveis. Então, por mais que a gente não tenha matérias muito específicas para essa produção de conteúdo digital, essas outras disciplinas dão pelo menos uma base. Você pode não saber operar o celular, o iPhone, para gravar um Reels, por exemplo, que seja, mas você tem a base de fazer um bom enquadramento, de pensar o que eu vou agregar de informação nesse fundo de tela, de pensar num bom roteiro. Então, o que importa mesmo, no final das contas, eu acho que a gente tem essa formação, porque o resto é ferramenta, e as ferramentas mudam, a gente vai ter que fazer curso complementar de qualquer forma, né? Então, Com certeza. nesse aspecto. Agora, falando da parte humana da formação da Unesp, que Rapidão. Deixa eu só tirar uma dúvida. Se eu pudesse dar uma resumida, pode ser que soe um pouco esdrúxulo, tá? Porque eu sei que o curso é muito mais que isso. Mas seria a função ali, na faculdade de jornalismo, pelo que eu entendi, vocês aprendem em como... dando uma resumida bem grotesca, talvez. A como pegar as informações, tipo, seja de qual assunto que for, e vocês aprendem a converter ela de uma forma que seja mastigável para o usuário final. Então, por isso que independe das ferramentas, né? Você sabe simplesmente abstrair todo aquele... Na verdade, não só abstrair, mas agregar toda aquela informação espalhada, porque, tipo, vocês trabalham com dados, né? Então, vocês têm que agregar todas essas informações e trazer para o usuário, né, para o leitor, enfim, o seu público, de uma forma que ele consiga entender as perspectivas. É isso. Então, por isso que indifere se você está pelo Instagram, se você está fazendo jornal mesmo. Exatamente. O nosso trabalho como jornalista, né, é pegar os fatos, e é bem isso que você falou, né, traduzi-los de uma forma que qualquer pessoa consiga entender o que aconteceu, mas com várias técnicas por trás disso, né? Então, a gente tem técnicas que a gente chama de o que, quem, quando, onde, como e porquê, e sempre pensar nisso, nas construções dos primeiros parágrafos, a gente já tem que dar essa informação, principalmente pensando em título, em linha fina, que é aquele chamadinha do subtítulo, principalmente em jornal impresso, né? Isso tem muito também em portais, a gente trabalha com linha fina, mas existem várias técnicas e a gente também tem que pensar muito em objetividade, enfim, mas a grosso modo é isso. Nós relatamos os fatos, tentando ser imparciais, o que também isso é debatido no curso de jornalismo, né? A imparcialidade como um mito, porque a escolha de palavras ela já passa por processos parciais da nossa mente, né? Então, por que eu, enquanto jornalista, escolhi tal palavra e não a outra? Então, a gente também tem que pensar nesses vieses. A gente fala muito desse mito da imparcialidade. As fontes que eu vou entrevistar para corroborar um argumento, para corroborar alguma informação. E aí, indo principalmente para jornalismo de nicho, né? Quando você tem ali um viés opinativo, mas você precisa corroborar
aquela informação a partir de um especialista e contextualizá-la de uma forma compreensível, né? E aí eu indico muito, inclusive, não só para quem quer fazer jornalismo ou para estudante de jornalismo, mas para todo mundo, eu indico isso muito. É o podcast da Folha, que chama Café da Manhã. Ele é sensacional, eu acho que, para mim, aquilo ali é um grande indício do que é o jornalismo hoje, assim, para mim, sabe? Porque outro ponto também que eu vejo, né? E aí já falando um pouco mais como profissional, é que a gente recebe tantas informações, que a gente às vezes precisa elaborar um pouco sobre elas, sobre aquilo que a gente tá consumindo, porque senão vai ser uma informação vazia que ninguém entendeu nada e é uma metralhadora, né? A gente imagina, a gente abre um Instagram, mesmo que você queira ver foto, vídeo de cachorrinho, mesmo que você não siga um portal de notícias, vai pipocar pelo menos no seu story alguém compartilhando alguma notícia. Então, mesmo que você Nem que queira seja um print de Twitter, né? Acontece exatamente. muito isso. Nós somos bombardeados o tempo todo. Então, eu vejo muito esse papel do jornalismo também educativo, indo para um educativo hoje em dia, que é o que o Café da Manhã faz, né? Então, ele pega esses grandes temas que estão pipocando e traduzem mesmo de uma forma muito próxima, muito objetiva, fazendo perguntas, inclusive, que quando eu ouço falar de algum assunto, eu me faço essas perguntas. Eu falo, mas peraí, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Vai ter crise na China? O que está acontecendo lá? E aí eles fazem exatamente essas perguntas para os especialistas. Mas o que está acontecendo na China? O que justifica essa crise mobiliária que pode surgir? Inclusive, esse era o tema do podcast que eu estava ouvindo hoje. Então, fica também essa dica, né, para todo mundo que está ouvindo e até para o pessoal que está prestando vestibular, porque são temas muito possíveis de caírem em redação. Então, Dica quente, hein, galera? acho bem legal, tá no radar de todo mundo, sim. E o café da manhã tem 20 minutos, 30 minutos. Então, eu, por exemplo, ouço lavando louça. Aí é isso, já tô enfiada ali no dia com a pauta principal. Que da hora. Você estava falando também lá da parte humana da Unesp, que ela te ajudou na formação. Exatamente, né? Então, tem a formação técnica, que eu já falei um pouquinho, e a formação humana, que é realmente a provocação que alguns professores maravilhosos faziam para a gente mesmo se questionar sobre o que a gente estava vendo, o que a gente estava lendo e o que a gente ia escrever, né? E não só falando da parte mesmo de enquanto jornalista, mas enquanto ser humano. Né? Então, a gente questionar mesmo os nossos valores, questionar o status quo, questionar o sistema, ou pelo menos buscar entendê-lo, né? Mesmo que, enfim, não questione. Mas eu acho que essa formação humana e de fazer com que a gente seja profissionais humanos mesmo, né? O jornalista tem que ser, ele é pautado por isso. Então, acho que essa formação que os nossos professores também deram foi fundamental. E eu ainda pego um pouquinho da parte humana da convivência mesmo com os meus colegas, minhas amigas, que, gente, agora mesmo, final de semana passada, eu estava numa chácara em Mojimirim com uma parte de uma turma minha de Bauru, que são meus amigos da minha vida. Eu acho que eu vi. Eu acho que você postou alguma coisa assim? Postei. Eu tive até a impressão que você estava em Bauru. Eu falei assim, caraca, que massa, ela tá lá. Mas Mas não. eu fui para Bauru também há 20 dias, que aí eu postei do karaokê. Talvez tenha sido esse que você viu. Vixe, não sei agora não, hein? Enfim, ou seja, minhas melhores amigas, meus melhores amigos, até hoje, eu entrei na faculdade há 10 anos, me formei há 6, são meus amigos de Bauru, da época da Unesp, né? Então, para vocês verem como é importante essas conexões que a gente faz, como são importantes essas conexões que a gente faz, e não só a nível de vida social, vida pessoal, mas a nível profissional também, né? Então, rola muita indicação. Eu já indiquei pessoas que eu conheci na faculdade, pessoas que me conheceram já me indicaram, e não necessariamente do curso de jornalismo, mas de outros cursos para empresas, E, enfim. você tocou num ponto, acho que muito, muito importante, que eu vejo a galera, pelo menos eu senti com algumas pessoas quando eu entrei, quando eu tava na Unesp,
e até com alguma galera da PUC, né? Não sei se você sabe que eu acabei me formando na PUC, né? Uhum. Mas enfim, que tipo, a galera ali, eu senti assim, uma turminha pequena deles querendo, puta, numa briga de ego, querendo nota e não sei o quê, e meio que, nossa, professor, eu sou melhor. E tipo, a galera sai com uma imagem, às vezes, que tipo, pô, todo mundo que tá ali na minha sala, isso pode ser um certo resquício aí de um vestibular, que, querendo ou não, a galera que tá ali prestando vestibular é tudo concorrente. Mas a partir do momento que você passou no vestibular e você tá na faculdade, meu, a mentalidade tem que mudar. Quem tá ali é seu colega de profissão, não é seu concorrente. Por mais que vocês vão disputar as mesmas vagas de mercado, mas não as mesmas, né? Vocês vão estar ali no mercado, meu, vocês vão se ajudar, porque o mercado, ele só vai ser bom quando ele for bom pra todo mundo que tá ali na profissão. Porque se ele for bom só Sim, pra você, o mercado não é legal. Então, sim. tipo, a galera tem que sair com essa mentalidade de agregar pra todo mundo que tiver na mesma área ali. Então, eu acho isso muito importante você ter falado que rola essa indicação. Porque rola mesmo, né? Rola, rola total, assim. Claro que no começo da faculdade também rolava, assim, uma disputa de egos. É o que a gente costumava dizer, né? Que, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu era uma das melhores da sala. Então, eu tinha um ego ali em tal nível. E aí eu vou para a faculdade, eu passo numa universidade pública e tal, eu continuo com esse ego talvez até maior. E aí eu sou jogada numa sala com várias pessoas que eram as melhores das suas salas também, né? Então, Exato. rola mesmo essa disputa de ego, mas eu acho que é muito temporário e é muito também nichado. Então, é como você falou, é um grupinhozinho ali que acaba tendo essa pira. E também no caso da Unesp, enfim, os melhores alunos da sala em nota mesmo tinham a possibilidade de fazer intercâmbio completamente custeado Pensei pela nisso também. faculdade. Então também tem a galera que tem esse objetivo. Inclusive, é outra coisa que eu quero deixar essa mensagem aqui. Gente, procurem intercâmbio se for do interesse de vocês, porque eu também entrei muito crua. A minha família, a minha cidade não tinham essa cultura, né, de viajar para fora e de fazer, enfim, esse tipo de intercâmbio. Eram pouquíssimas pessoas que faziam. E eu deixei passar essa oportunidade que eu acho muito válida e que eu fui correr atrás depois que eu me formei, fazendo um intercâmbio pela IESEC. Mas as universidades oferecem muitas parcerias com universidades do mundo inteiro, com bolsas parciais ou bolsas integrais. Então, pesquisem sim, se for do interesse de vocês. E mesmo que não seja do interesse hoje, estudem um pouquinho sobre, que pode ser que para vocês venha fazer sentido, sabe? Não deixem passar essas oportunidades. Vocês vão ter aí pelo menos 3 anos, né? Pensando no último ano para viajar. Vocês vão ter pelo menos 3 anos aí para fazer essa pesquisa, sabe? Então, aproveitem. Acho que até pegando um ganchinho aí, aproveitem tudo que a universidade, que nem a gente tá falando de empresa júnior um tempinho atrás aí, mas aproveitem tudo que tiver extra faculdade, porque a faculdade, assim, beleza, tem a questão da formação, de você aprender a escrever, as matérias, mas eu tenho certeza que pro resto da vida o que você vai mais levar não é o que você aprendeu dentro da sala de aula, é o que você vai viver na empresa júnior, no centro acadêmico, em iniciação científica, no intercâmbio, em festa. Eu falo muito isso aqui, tá, galera? Mas é verdade, você aprende muito em festa. E é um aprendizado, tipo... Sabe as soft skills que a gente que tá em altíssima agora? Você aprende isso socializando com a galera. Porque, pra você, a maioria das soft skills, elas são relacionadas com troca de, de contato humano. Então, se você quer desenvolver isso, nada mais justo do que você interagir com outras pessoas, né? E se for sujo de tinta, melhor ainda. Pô, uma laminha ainda. Ô, Mai, e você comentou um pouco dos professores. Como que é a relação com eles? Tem uma galera muito, tipo... Porque, assim, uma coisa que eu vejo muito em outros cursos, eu não sei se isso se aplica tanto no jornalismo. Os outros cursos, você tem muito essa pegada do acadêmico, né? Pô, vem para aqui, para academia, vem fazer pesquisa. Como que, tipo, é esse universo acadêmico do jornalismo?
E os professores, eles incentivam vocês a ir pro mercado trabalhar com portais, com canais de comunicação mesmo? Ou não? Tipo, vem fazer pesquisa, enfim. Então, lá em jornalismo são dois departamentos, né, de professores. Então, é o departamento de ciências humanas, que são os professores de filosofia, sociologia, história, também tinha uma matéria que era direito no jornalismo, enfim. Tem essa área aí que eram realmente professores mais voltados para pesquisa e que o pessoal que queria fazer iniciação científica acabava se aproximando, porque eram os professores mais ligados mesmo com isso. Inclusive, também, né, outro ponto, a iniciação científica era uma forma também do pessoal que precisava de grana, né, estudar e se manter, assim, né? Então, muita gente também ia para esse lado da iniciação, mesmo não seguindo carreira depois, mas também teve gente que fez mestrado, enfim. E aí tem o departamento de comunicação, que aí sim são os professores que incentivam os alunos a irem para o mercado de trabalho, a fazerem a diferença enquanto jornalistas. Eram os professores que, na sua maioria, ficavam responsáveis pelos projetos de extensão, que são os projetos mais mão na massa mesmo, né? Então, a gente tinha web jornal, a gente tinha web rádio, jornal comunitário também, que eu fui editora e a gente tinha contato com as comunidades, isso era muito legal. Que da hora. Tinham 2 jornais comunitários em bairros periféricos de Bauru, né? E aí a gente ia até os bairros, fazíamos visitas quinzenais, mensais, para apurar as pautas, trocar ideia com a galera, saber, o que está acontecendo, aonde a gente pode ajudar, quais são os pontos críticos desse mês. A gente fazia apuração, reportagem, publicava os jornaizinhos, eles eram impressos, e a gente distribuía depois as edições impressas para a comunidade e a gente também levava na Câmara Municipal para fazer uma pressão para os vereadores e tudo mais. Caraca, que trampo fera. Não, foi sensacional. Inclusive no Ferradura, que foi o jornal que eu fui editora, a gente conseguiu que asfaltasse pelo menos algumas ruas ali principais para o ônibus passar, porque Caraca. o ônibus passava na entrada do bairro e o pessoal tinha que andar a pé. Tudo bem, não era um super trajeto, mas, poxa, as pessoas têm direito a isso, por que que lá no Ferradura não? Sim, sim. Então, foi uma iniciativa bem legal. E outras coisas antes de mim, antes de eu entrar, como iluminação pública também não tinha, ecoponto para descarte correto de entulho, enfim, de lixo de uma forma geral. Então, sabe, olha, a gente via na pele, né, e desde muito cedo, assim, na faculdade, do que o jornalismo é capaz, né, o potencial do jornalismo, Você falando de assim transformar a realidade. lembrou muito Profissão Repórter. É exatamente isso. Inclusive, o Pedro Borges, que está no Profissão Repórter, ele estudou comigo. Ele é um Caraca. grandíssimo amigo. Ele foi o cofundador de um portal que chama Alma Preta, não sei se vocês conhecem, Não mas conheço. é um portal específico de mídia para pautas raciais. Tem 200 mil seguidores no Instagram. Eu vi começar, gente, eu via os meninos do Alma Preta se reunirem na Unesp para discutir a criação desse portal. E hoje, Massa, importantíssimo, inclusive. meu amigo tá no Profissão Repórter e já entrevistou o Emicida no Roda Viva. Então, se vocês procurarem aí o Roda Viva que o Emicida foi, meu amigo tá lá entrevistando ele. Que da hora. Porra, puta honra. Pois é. E... Peraí que eu tinha uma outra pergunta que eu acabei esquecendo o que era. Bom, mas enfim, já eu lembro. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu tô pra fazer desde o começo, assim, porque eu falei assim, pô, eu vou conversar com a Mar, ela fez jornalismo, e eu lembro que há um tempo atrás, nem sei quanto tempo atrás, mas acho que já faz um bastantinho aí. Eu lembro de falarem que... Não de falarem, mas que aconteceu. Que a profissão do jornalista, ela deixou de ser regulamentada, né? Sim, Foi algo assim, então você não precisava ter a formação de jornalista para trabalhar como jornalista. isso, exatamente. Qual que foram os impactos, assim, que vocês mais sentiram e como que isso, pô, pra aquela pessoa que pensa, pra que eu vou fazer faculdade de jornalismo se eu não preciso trabalhar? Sei lá, se eu começar um blogzinho aqui
e meu blog ganhar uma proporção, né? Pô, nichar e tudo mais, porque a gente sabe a capacidade dos nichos hoje, né? O potencial deles. Pô, qual que seria o grande diferencial, assim, que você vai falar, pô, sabe aqueles 4 anos ali que você acha que você vai perder de tempo? Não, na verdade você vai estar investindo, né? Como que você convence hoje? Enfim, falei demais já. Não, eu entendi. Inclusive, logo que caiu a obrigatoriedade do diploma, foi quando eu entrei na faculdade. Então, era uma coisa que todo mundo me falava. Ah, é porque agora você vai fazer jornalismo, mas não precisa mais de diploma. Até num tom meio de Deboche, né? zoando, deboche, exatamente. Menosprezo, na verdade, né? Menosprezo, exatamente. E a gente conversou, debateu muito isso na época, na faculdade, né? Era o nosso primeiro ano, assim, então a discussão estava super quente. Mas hoje eu acho que mudou, por quê? Quando o diploma caiu, acho que foi 2010, acho que foi 2010, se eu não me engano, ou no comecinho de 2011. Quando a obrigatoriedade do diploma caiu, o contexto era muito diferente de hoje. Então, assim, hoje surgiu uma outra profissão que são os criadores de conteúdo. Que mesmo que a gente tivesse, por exemplo, uma obrigatoriedade do diploma, a gente talvez teria que regulamentar, então, essa outra profissão, mas ela não deixaria de existir. E eu duvido muito que ela só poderia ser executada por jornalistas. Não. Uhum. Né? Então, os criadores de conteúdo, tudo bem que eu vejo num nicho muito pessoal, né? Então, tem alguns criadores de conteúdo que têm talvez uma pegada mais jornalística, mas que são jornalistas de formação, por exemplo, o Hugo Gloss, que é super famoso, né? Ele produz os conteúdos, embora sejam mais de entretenimento, mas com uma pegada jornalística. Se você olha o texto dele, é estruturado dentro das técnicas de jornalismo, mas ele é um jornalista de formação, né? Então ele é meio que um ponto fora da curva. Na prática, as empresas não vão contratar pessoas não diplomadas, Tá. principalmente em começo de carreira. É claro que assim, existem jornalistas mais antigos, assim, com 20 anos de carreira, que nem cursaram jornalismo, mas que entraram nesse mercado, inclusive o Ricardo Couto, que é um grandíssimo jornalista da Folha, trabalhou no Estadão por anos. Ele cobria muito o presidente Lula, ele acompanhava o presidente Lula nas carreatas, enfim, ficou anos e anos na Folha só acompanhando o Lula. Ele é bem famoso. Ele não se formou jornalista, ele começou a trabalhar na Folha como entregador de jornal, como jornaleiro. Mas isso são exceções. Hoje eu vejo que você não vai entrar, até por questão de concorrência, né? Uhum. Graças ao ProUni, ao Enem em si e FIES, as pessoas tiveram mais acesso à universidade, né? Então hoje muitas pessoas estão diplomadas. Então qual que é a vantagem para a empresa de contratar? Ela pega um currículo, eu tenho uma pessoa que é diplomada e uma que não é. Principalmente, como eu falei, em começo de carreira, que a pessoa não é conhecida. Então, eu acho que hoje, na prática, eu não sei se faz tanta diferença. O que faz diferença, sim, eu acho que é na valorização da profissão. Então, os salários são muito precarizados, muito precarizados. Eu acho que a gente tendo uma regulamentação e uma obrigatoriedade ali de repente, um piso salarial que seja de fato seguido, porque hoje o piso salarial não só de jornalismo, mas de comunicação e outras profissões, e talvez até fora da comunicação, nas humanidades, enfim. Eu sei que esse piso não é respeitado, e talvez essa regularização fortaleceria mais a luta da classe, entende? Então, Embasaria, né? Não seria embasaria, só. não. Mas na prática, para mercado de trabalho, eu acho que não te prejudica em nível de contratação, pelo contrário, eu vejo como um diferencial, entre aspas, que nem é diferencial mais, porque hoje, como eu falei, o acesso, ainda bem, à universidade está democratizado, muito mais democratizado que antes, então as pessoas têm graduação. Tanto é que a minha empresa, a empresa que eu trabalho hoje, ela tem mais de 3 mil funcionários, e ela é uma empresa mais operacional, né? Então, é porto, é logística. Foi feito um levantamento recente, 80% dos funcionários têm o ensino médio completo, no mínimo. Então, assim, 70 tem graduação.
Então, olha só, para a gente ver, até profissões que teoricamente não precisam de um diploma de graduação, as pessoas estão estudando, né? Então, Uhum. eu acho que é um ótimo sinal, mas a questão da não obrigatoriedade eu acho que prejudica principalmente nas pautas referentes à precarização do trabalho de jornalista, sabe? Principalmente Entendi. agora, por exemplo, que, enfim, a profissão está super desvalorizada no sentido de desacreditada, descredibilizada, né? Então, ai, Globo lixo, essas coisas, enfim, esse discurso aí. Então, isso acho que até um pouco de relação com a próxima pergunta que eu tava formatando aqui. Porque assim, a gente vê, óbvio, tem todas as críticas aí da polarização de grandes mídias, né? Então, você vê a galera xingando muito a Globo, mas aí depois você vê os caras indo pra Band, depois xingando a Band. Mas assim, pensando nessa popularização nesse boom que teve de rede social, internet aí na mão de todo mundo hoje tem um celular, pode fazer um post, pode criar um blog. Quais foram os impactos reais que você sente hoje por conta das redes sociais? E aí, né, óbvio, fazendo impossível falar de jornalismo hoje com rede social sem falar nas fake news, né? Uhum. Como que isso tem... Pô, esse boom de fake news que a gente viu aí presidentes eleitos por conta de fake news. Então, como que, tipo... E até você tem um trabalho, às vezes, né, conversando aí, que você falou que fez uma pesquisinha, como que as universidades têm, né, pelo menos a Unesp ali, se eles têm trabalhado algo nesse sentido, ou às vezes tem contato com um professor, sei lá. Bom, vamos lá. O que, que eu acho? Como as redes sociais elas popularizaram esse acesso à produção de conteúdo, vamos dizer assim, independente, você acaba democratizando o acesso à informação também, né? Então eu acho que tem seu lado positivo. Novamente, como eu falei, jornal impresso, revista tinha custo mesmo, as pessoas, né, tinham que pagar, tem que pagar ainda para consumir, e hoje as pessoas têm acesso à informação gratuita, mas esse é o ponto, de todos os níveis, né? Seja uma informação de alta qualidade a fake news. Então, quando a gente democratiza não só o acesso à informação, mas a produção de conteúdo, acaba abrindo um espaço muito grande para as chamadas fake news, né? E é aí que tá todo o pulo do gato, porque a descredibilização, ao meu ver, da profissão de jornalista, ela tá principalmente vinculada ao surgimento das fake news, né? Então, principalmente quando a gente tem movimentos políticos vinculados, e a gente e é muito louco, né, a gente pensar nisso, porque assim, o jornalismo faz todo um trabalho de apuração, pensa nas fontes, seleciona especialistas, pessoas que estudaram muito, que são PhD para falar de um assunto, e aí você pode forjar um áudio de alguém, de repente, um caminhoneiro, que olha, tô aqui com uma galera, vou começar uma manifestação. E aí o jornalista a gente teve que dar um passo atrás, porque ao invés da gente simplesmente apurar os fatos e comunicá-los de uma forma objetiva, neutra, etc., a gente tem que ficar apurando e correndo atrás de desmistificar as fake news. Então, a gente deixa de produzir um conteúdo que é relevante, que precisa ser comunicado, precisa ser debatido, para tentar reverter um prejuízo que também é muito grande dessas fake news que surgem, né? Então, assim, ao invés do jornalista conseguir se fortalecer, né, nesse sentido de publicação de conteúdos relevantes, ele está tendo que voltar atrás e ficar apurando fake news, ficar comprovando que fatos absurdos, que a Terra é plana, é fake news, entendeu? E assim, é voltar atrás nesse tipo de coisa, coisas É um básicas retrocesso que total, né? não deveriam mais ser discutidas, entende? Então, assim, o jornalismo está vivendo um momento muito delicado. Eu, assim, desde que eu estudo comunicação, eu acredito que seja
o momento mais delicado do jornalismo, mas eu acho que agora, principalmente, que ele tem todo o potencial para demonstrar a sua importância e a sua força, sabe? É nesse contraponto às fake news, principalmente porque a gente está percebendo esse movimento mundial desses governos que foram eleitos por fake news caindo por terra, né? Então, está ocorrendo um desmonte a nível mundial desses governos conservadores e mentirosos. Espero que aconteça também no Brasil. Então, acho que é aí que também o jornalismo tem o seu potencial de demonstrar a sua importância de novo e de retomar seu lugar. É claro que, assim, não tem mais como ser como antes, é um processo irreversível, né? A internet é um processo irreversível, mas o jornalista também se apropriar dessa ferramenta tão importante que é a internet. Eu sigo, por exemplo, Folha, Estadão no Instagram. Desculpa, mas o que eles fazem nos stories, cara, a gente tem que modernizar isso. Eles ficam recompartilhando notícia, aí coloca um gifzinho mexendo. Não, você tem que produzir reels, meu amigo. Entendeu? Você tem que produzir Fazer dancinha no TikTok. no TikTok falando Colocando de... palavras no ar. fazendo dancinha no TikTok, mostrando por que é importante vacinar. É isso. E você não vai virar jacaré. E falando um pouquinho agora, até a gente já começou a falar um pouquinho já antes sobre mercado de trabalho, porque assim, tem algumas profissões que a gente meio que, sei lá, convive, né? Então, por exemplo, o médico, você vai pra... Você sabe, a pessoa que vai fazer medicina, ela vai ser médico, né? Tipo, pô, sei lá, eu fiz engenharia de computação, eu posso fazer um monte de coisa, não preciso fazer só programa no computador. Sei lá, eu posso fazer jogo, eu posso fazer, sei lá, programar um foguete, né? Tem umas coisas assim. Mas, por exemplo, isso é uma visão meio tradicional, porque são aquilo que a gente mais tem contato. No jornalismo, vocês... quais outros mercados, assim, assim posso dizer, vocês conseguem atingir, né, com a profissão, né? Sei lá. Olha, eu acho que dos cursos de comunicação, talvez o jornalismo seja o que permita mais abrangência, né? Então, por exemplo, eu tenho amigas que são ilustradoras, que elas se formaram em jornalismo e hoje elas são ilustradoras, porque o jornalista tem o poder de contar história. Então, o que você... A parte técnica de aprender a desenhar, depois você faz curso, tem programas, tem mil coisas, você aprende. Mas e o saber contar uma boa história, né? Então, elas são ilustradoras de histórias em quadrinhos, de reportagens em quadrinhos. Caraca, eu dei uma brisada muito monstra. Vocês poderiam simplesmente trabalhar fazendo site. Você entra num site que tem aquele monte de ilustração, hoje que os sites têm uma porrada de ilustração, né? As ilustrações ali justamente contam uma história. Pô, que da hora. Exatamente, exatamente. Além da parte de jornalismo mesmo, que todo mundo conhece, dá para trabalhar com assessoria de imprensa. Vou falar rapidamente o que é, mas a assessoria de imprensa ela é basicamente a ponte entre as empresas e o jornalismo, né? Então, ela faz essa divulgação espontânea de pautas que são relevantes para a imprensa e vice-versa. A imprensa procura assessoria para chegar e, poxa, quero entrevistar o CEO de tal empresa. Passa pela assessoria de imprensa. Então, faz esse meio de campo. Jornalista também pode fazer a parte de relações públicas, de relações institucionais, comunicação corporativa nas empresas, que é com que eu trabalho hoje, né? Então, eu faço comunicação interna, eu faço campanha, eu faço evento, redes sociais, visita, dá para trabalhar... porque, assim, claro que eu fui por um escopo maior. É muito amplo. Dá para trabalhar com marketing digital, produção de conteúdo para multimeios, assim, né? Então, você pode... Marketing digital, mais na parte ali de copywriting, né?
Mas também tem gente que acaba, né, fazendo cursos e se aventura. Ah, Mas assim, sim, com certeza. se a gente pensar a nível mais da formação, né, do jornalismo, não vamos pensar em cursos extras, né? Uhum. Mas dá para trabalhar nessa parte, na parte de marketing de conteúdo, redes sociais, produção de posts, planejamento de conteúdo. Então, assim, dá para trabalhar em muitas frentes, assim, né? É claro, você se especializa, faz um curso ou outro, mas eu acho que o jornalismo é uma coisa assim. A minha chefe, ela não é formada em jornalismo, ela é formada em marketing, mas ela também sempre fala isso para mim. Ela fala, Mayara, eu sempre na comunicação busco jornalistas, porque eu acho que vocês, além de saberem produzir um bom conteúdo, vocês são muito adaptáveis. E realmente, para ser jornalista, você tem que ter uma flexibilidade muito grande, né? Porque, por exemplo, quando eu estava na Unesp, de manhã eu ia para o bairro periférico falar com pessoas que às vezes nem sabiam escrever o próprio nome, mas à noite eu estava entrevistando a presidente do Lions Club, que é, enfim, uma mulher rica de Bauru, etc e tal. Então, essa adaptação, é saber conversar com os diversos públicos, sabe? Então, eu acho que o jornalista, ele é multitarefas, assim, hoje, sabe? E o mercado exige isso. Não vou dizer Cada que eu sou vez mais. favorável, não vou dizer que eu sou favorável, porque isso precariza as nossas condições de trabalho, né? Então, a gente foi contratado para fazer uma coisa e acaba fazendo, abraçando várias, mas é isso que o mercado procura hoje, né? Então, são pessoas adaptáveis, multitarefas, multimeios e que querem aprender sempre. Pô, pelo menos assim, o tanto que você falou o leque, né, em si, pô, é muito da hora, porque você pensa, hoje a gente tá num país em crise total, o desemprego aí batendo 15% quase. É uma área que com certeza te dá uma carta coringa ali, né? Se você souber aproveitar ela e não ficar, não, eu quero ser jornalista esportivo. Óbvio, não tô falando pra você não correr atrás do seu sonho. Corre. Eu acho que é o mais importante. Mas entre, sei lá, não fazer nada, né? Não tô conseguindo. E poder usar essa carta coringa de, sabe, trabalhar com marketing digital por um tempo, com certeza, acho que abre porta pra caramba, né? Dá, e também até esqueci de falar, dá para ser fotojornalista, dá para trabalhar com produção, edição de vídeo. Eu tenho amigos também que produziam vídeos para a revista Trip, editavam, enfim, e com a formação de jornalista. Caraca. Eu fiquei de cara, eu não sabia que era tão abrangente assim, curti. Mas agora, voltando totalmente de. Foi mal, tá? A conversa é meio altos e baixos, assim, que eu vou lembrando. E altos e baixos não, né? Pra lá e pra cá, na verdade. Como que é morar em Bauru? Eu tava pensando aqui agora, eu falei assim, caraca, eu já conversei com gente de São José dos Campos, de Sorocaba, de Araraquara, de onde mais da Unesp? Jaboticabal. Como que é morar em Bauru, assim, a cidade sanduíche? Ah, mentira. Eu conversei com uma menina de Bauru, sim. Ela fez RP. Ela devia ser subchat de faculdade lá, né? Legal, ela se formou faz tempo? Ela formou tem uns 2 anos por aí. Deve Ah, ser. tá. Ela passou, então já tinha ido embora. Eu morei em Bauru em 2 momentos, né? Eu morei lá como estudante, como universitária, e morei lá como pessoa que estava trabalhando e vivendo a vida, embora eu vivesse a vida de universitária, porque eu morava com universitárias, Aí que é frequentava bom. os rolês, enfim. Tanto é que às vezes que eu te encontrei em jogos, você já tava formado, então. Eu Já encontrei. Aí, a queria. gente se encontrou aonde será? Em Araraquara, Eu lembro de 2018. te encontrar em Araraquara. Eu fui no Interbauru também, mas eu não lembro se eu te encontrei. Eu fiquei muito louco no Interbauru. Ah, que bom, porque só choveu. Eu fui em 6 Inters, eu acho, e boa parte até foi depois de formada. Na verdade, eu acho que a maioria foi depois de formada. Mas enfim, eu morei em 2 momentos, né? Eu não posso dizer como está a viver hoje em Bauru, né? Enfim, Ainda mais pandemia.
Mas o que era morar em Bauru sendo uma universitária? Era falando mais da vida social. Assim, Bauru é uma Manda cidade. bala. Bauru é uma cidade que ela tem uma boa estrutura, né? Então ela tem shoppings grandes, tem grandes mercados, restaurantes, redes famosas, enfim. E aí o pessoal morava muito assim numa região de uma grande avenida que chama Nações Unidas, perto do Bauru Shopping, que é ali também, inclusive, que tem esse ponto de carona que eu comentei, tem ônibus acessível, a maioria das repúblicas também são nessa região e tal. Quando eu entrei, tinham muito mais repúblicas do que hoje. Teve um período bem grande de repressão a raps, principalmente depois de um incidente, de uma festa, enfim, com um cara. E Foi aí teve. do Interraps lá, né? Eu lembro que teve. Foi o Acho que logo que eu Interrap. entrei. Logo que eu entrei na faculdade, acho que rolou, tipo, saiu notícia no Fantástico, foi mal. Foi, Mal por aí. foi bem, bem tenso, assim, o que rolou. Até por isso, essas competições que promovem bebida e tal não ocorrem mais. É só para contextualizar o pessoal, depois, né, se você quiser, Uhum. você corta. É, Não, mas na mas bala, não tem problema não. acho que foi em 2015, ou 2014 ou 2015, né? Teve uma festa lá em Bauru, que chama Interraps, e aí tinham várias competições, vários jogos entre repúblicas. E aí um desses jogos era quem bebia mais shots de vodka. E, tipo, vodka fortíssimo e tal. E aí várias pessoas entraram em coma alcoólico e um dos meninos que estavam nessa competição faleceu. E aí, depois disso, começou a ter muita repressão a festa de rap, até porque são festas, né, sem autorização nenhuma. Imagina, gente, tinham Sem festas com ambulância ali, né? nada, sem nenhuma estrutura. As festas que a gente frequentava de rap, festas maiores, tinham uns 500, 600 pessoas, assim, eram coisas Ah. absurdas. E pra isso tudo você precisa de alvará, né? Que obviamente a gente Precisa de não tem. alvará, exatamente, né? Mas enfim, o que era viver em Bauru? Era festa de segunda a segunda, e não falo brincando, porque podia não ter nenhuma festa grande, mas se você passasse perto de alguma rap, com certeza ia estar rolando um som e uma breja, assim, e era isso, sempre tinha um rolezinho. O que era um pouco difícil para uma pessoa do diurno conciliar, uma pessoa rolezeira, mas Bauru é uma cidade que tem bastante estrutura também. É uma cidade de porte média grande, tem acho que aí 400 mil habitantes. É uma cidade muito quente, o transporte público não é tão legal assim, eu acho que para o porte de Bauru poderia ser melhor. Mas eu gostei muito de morar, mas hoje, como uma pessoa que já está longe há o quê? 4 anos de Bauru, eu vou para lá às vezes, minha irmã mora lá ainda, inclusive minha irmã fez psicologia na Unesp de Que Bauru. da hora. Inclusive, se você quiser chamá-la para o Por favor, podcast. por favor. Ela se formou em 2019, então tá bem recente. Eu vou para Bauru pontualmente visitá-la ou amigos, enfim, rolês. E eu tenho uma visão diferente já de Bauru. Eu acho que é muito mais sobre as pessoas, né? Então, é uma cidade muito legal. Amei ter feito Bauru, morado em Bauru, mas é muito sobre as pessoas, né? Então, hoje é uma cidade bacana, mas que já não faz mais tanto sentido para mim. Mas, assim, Ah, para querendo ou não, as fases vão passando, né? passando. Mas para universitária é uma cidade, assim, bem bacana, sabe? Bem bacana mesmo. Da hora. Ô, Mar, só até pegando o gancho de Bauru, que você tava falando de mercado, que você não foi pra UFOP por conta, né, de ser longe de centro. E eu lembrei que na outra conversa que eu tive com a Jaque, né, que ela que fez RP, ela falou que um ponto muito difícil pra ela foi mercado de trabalho ali na região de Bauru. Para jornalismo é isso também? Você teve uma falsa ilusão que você vindo pra Bauru ficaria mais perto das coisas? Sim, primeiro que eu achei que eu ia poder fazer estágio, né? E segundo que eu achei que o mercado era mais amplo. Mas quando eu cheguei lá, gente, pensa só na Unesp se formam no mínimo 90 alunos por ano, só da Unesp de jornalismo, né? Aí lá tinham outras universidades que também tinham um curso de jornalismo. Então, a cidade devia
sei lá, formar no mínimo 120 pessoas, jornalistas por ano. Não tem, é impossível abraçar tudo, assim, né? E embora Bauru seja uma região industrializada e com grandes indústrias, não passa muito disso, né? Então são 5, 6 grandes indústrias que têm times de comunicação, mas que são times mais reduzidos, e veículos de imprensa cada vez ficando mais enxutos, né? Que é o que a gente até conversou um pouquinho mais cedo. Tinha o Jornal da Cidade, o Bom Dia, que eu acho que foi até um jornal que, se eu não me engano, fechou. Então, assim, não tinha mesmo muito espaço para a gente trabalhar, pelo menos como jornalista. A gente acabava indo mais para uma parte de produção de conteúdo. Lá tinha a editora Alto Astral, ou assessoria de imprensa, né? Que aí, e também não tem tantas agências assim, né? Então não absorvia, era um volume muito grande de pessoas. E se a gente pensar que RP também pode fazer assessoria de imprensa, tem mais uma concorrência aí, né? Um outro curso que compete nesse sentido. Então, também foi outra frustração minha, que passou depois de um certo tempo, depois que eu fui mesmo para o mercado de trabalho. No meu último ano de faculdade, eu tinha muito receio disso. Eu ficava, putz, passou a faculdade, eu só fiz projeto de extensão, não consegui estagiar e tal, a faculdade não liberou. Como é que eu vou para São Paulo concorrer com gente que estagiou desde o primeiro ano? Que tá lá na boca ainda, né? Exatamente. Que tem todos os QIs possíveis, que tá no milhão de coisas, que tá onde tudo acontece, né? Essa é a verdade. Exato. Mas aí é que tá o pulo do gato, de você ter um diploma de uma universidade pública. É uma coisa que eu falo muito. Todas as entrevistas de emprego que eu fiz até hoje, aqui em São Paulo, inclusive, destacaram no meu currículo, tipo, você fez o Nesp, né? Assim, como foi algo que chamou a atenção. Caraca, então, super trunfo, então. Exato, o diploma de universidade pública tem seu valor, gente, não menosprezem. Da hora. Não, e muito bom isso daí, porque tiveram outras conversas que a gente teve, e óbvio isso varia muito de área por área, né? Que a galera falava assim, hoje eu já não vejo tanta vantagem em ter um currículo de faculdade pública, de universidade pública, porque algumas particulares, dispararam, sabe? Eles atendem exatamente o que o mercado tá precisando. E eles têm, né? Por ser faculdade privada, você entende que tem uma facilidade, uma agilidade na transição, né, de grade curricular, de atualização e tudo mais. Mas, sabendo ainda que de jornalismo você tem esse diferencial, é um puta trunfo ali na hora de escolher, galera, né? Fiquem atentos. Eu acho que esse movimento também são poucas universidades particulares que têm esse prestígio de mercado, né? Tem a SPM, a GV, o Mackenzie e a Casper, assim, falando... são as universidades. Então, também não são muitas. Tem muitas universidades particulares, mas são poucas as que têm esse privilégio reconhecido pelo mercado, sabe? Que tem, não, tá, a pessoa fez Casper. Que aí a gente entra e concorre tendo feito Nesp. Porque eu acho também que os recrutadores e os gestores têm essa visão da formação não só curricular, mas justamente dessa formação que você comentou mais cedo, das soft skills. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que estudou em São Paulo e estagiou, ela não desenvolveu algumas habilidades que os nossos perrengues ali de interior, de universidade pública... Morar na rap, de chegar na rap e ter 30 negros fazendo uma festa lá na hora que você tinha que estudar pra prova. Tem que negociar com as pessoas o tempo todo, morar junto é negociar. Você tem que negociar, você tem que liderar algumas coisas, você tem que delegar, você tem que se comunicar muito bem para não dar BO com a galera que você convive.
Então, olha só quanta coisa a gente desenvolve que às vezes a pessoa que mora com os pais, ou mesmo que não more, mas não tem essa convivência, se ela trabalha e se ela estuda, e São Paulo, aquela correria, você mal convive com seus amigos da faculdade, ou até com seus amigos de antes, sabe? Eu vejo isso muito também aqui com pessoas que eu conheci, né, aqui, que são daqui, fizeram faculdade aqui. Elas não são amigas da galera da faculdade, são amigas dos amigos que já eram antes, sabe? Não agregaram essas pessoas diferentes, esses pensares diferentes para sua vida, sabe? Que é tão importante. Nossa, eu sento com as minhas amigas, a gente tem conversas assim, que uma vai aprendendo com a outra até hoje. Não, acho que é a maior bagagem que você leva da faculdade, com certeza são as relações que você cria. Porque é onde você aprende na prática o que é a vida, né? Tipo, eu tenho isso muito claro pra mim, que a melhor coisa que eu fiz pro meu desenvolvimento pessoal, óbvio, profissional, mas pessoal principalmente, foi ter saído de Campinas. Ter saído da casa dos meus pais e não ter ido, por exemplo, pra São Paulo. Óbvio que, não menosprezando São Paulo tem sim sua vantagem, mas de ter podido viver. Tá certo? Tá certo. De ter podido viver uma vida universitária real, assim mesmo, sabe? Porque é muito diferente a vida universitária numa grande cidade, porque lá, por mais que tenha, não é a mesma. Você não tem aquele negócio de voltar a pé pra casa do rolê. Né? Não mesmo. Você volta sem nada. Talvez nem você volte mais. Não, você vai ter que pelo menos pegar um metrozinho ali que não vai ter como. E, Omar, eu tenho uma última pergunta. O papo tá muito bom, mas eu vou precisar dar uma dividida nele. E se der certo, até os próximos planos pro podcast é trazer pessoas que fizeram o mesmo curso em faculdades diferentes, justamente pra gente debater as diferenças. Então, talvez se seja você topar... alguém que fez em São Paulo, né? Assim, eu tenho uma amiga que fez Casper. Legal. Então, acho que vai ser muito da hora pra quem estiver aí prestando no vestibular, ver as diferenças na prática mesmo. E então, aí só puxando pra última pergunta, se você pudesse dar uma dica, um conselho pra quem tá querendo fazer jornalismo, seja em Bauru ou não, mas óbvio que você vai puxar uma sardinha pra Bauru, qual que será essa dica? E, assim, fica à vontade pra abrir seu coração. Eu vou dar uma dica que eu gostaria que tivessem me dito, acho que eu até já falei um pouquinho dela, porque é algo que eu me pego pensando até hoje. Mas estuda todas as possibilidades que a universidade te oferece, porque são 4, 5 anos que passam muito rápido e, como eu falei, mesmo que naquele momento, quando você chegar, você vai ser apresentado ou apresentada para um universo de possibilidades. E vai ser muito difícil você fazer suas escolhas no começo, você vai querer abraçar tudo, enfim. Mas vá amadurecendo os projetos que vão sendo apresentados para você. Não deixe, se você gostar, não deixe de viver a parte social que... Todas as histórias que eu conto até hoje foram de festas e de convivência com a galera, assim, são raras, até as histórias que eu vou contar, engraçadas, que eu vivi dentro da universidade, estavam relacionadas com pós-festa ou com pré-festa, enfim. Eu acho que também fez muito parte da minha formação. Como eu falei, eu trouxe amigas, irmãs da minha vida. Hoje eu divido apartamento com uma amiga minha que estudou comigo em não, Nesp, a gente não é uma rap, né? Mas, enfim, poderia ser. A gente faz algumas coisinhas aqui, nossos rolês, enfim. Eu acho que é tentar aproveitar essa experiência ao máximo. São 4 anos, dá para condensar isso bem ao longo dos anos. Outra coisa que eu acho importante dizer, que eu também me pegava pensando, não bitole tanto ou pense tanto no mercado de trabalho. E eu digo isso por 2 motivos. Independente da universidade que você escolha, se você fizer esse exercício de aproveitá-la ao máximo, e aí vai desde as aulas até um possível intercâmbio, festas, você vai conseguir desenvolver e entrar no mercado de trabalho depois.
E eu digo isso por dois motivos. Primeiro, porque acho que muitos ou quase todos os meus colegas de trabalho estão empregados hoje. Todas as minhas amigas que fizeram jornalismo estão empregadas, estão felizes nos seus empregos, enfim. E porque eu vi muita gente que ficou muito preocupada com o currículo na época da faculdade, com ser o melhor aluno, deixar de viver festas, experiências, e quando foi para o mercado de trabalho, por não ter essas soft skills que a gente está falando, demoraram mais de anos assim para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, desfrute ao máximo, porque você vai conseguir desenvolver as habilidades técnicas, emocionais, enfim, para se colocar bem no mercado de trabalho. E claro, se você tiver a oportunidade, enfim, de cursar uma universidade pública, a gente falou disso aqui algumas vezes, invista nisso. Vá, não fique. Eu vejo que acontece isso com muita gente de São Paulo, né? Ai, aqui tem tudo, vou ficar por aqui, tem as melhores universidades, mercado de trabalho e tal. Mas eu também tenho amigos, inclusive é curiosa essa história, porque foram amigos que estudaram juntos, são daqui de São Paulo, e 6 passaram na Unesp de Bauru, e eles foram e montaram uma república deles lá, só da galera que estudou junto, e aí eles também desfizeram a república juntos, assim, fizeram tudo juntos, e eles não trocam essa experiência por nada, e eu também não trocaria. Se você tiver a oportunidade, vá para uma universidade pública. Como eu já falei aqui, a formação técnica e humana são de muita qualidade. Não, eu concordo 100%, e até se me permitir fazer um adendo aí, que eu acho que cabe um pouco, galera, também não tenham pressa de se formar, tá? A gente sai com aquele negócio de, eu preciso fazer em 4 anos jornalismo. Mano, você não precisa, tá? Vale muito mais você aproveitar muito bem esse extra, né? Esse extracurricular da faculdade, do que você fazer em 4 anos corrido ali e não aproveitar nada. Então, não tenham pressa. Se você pegou uma ADP, beleza, não é o melhor dos mundos, mas também não é o final, né? Não é o fim do mundo. Usa o tempo extra que você vai ter ali para se envolver com outras atividades. Que com certeza acho que é o que mais vai te abrir porta na hora de né, sair pro mercado. Porque você sair muito cedo da faculdade sem viver nada, você vai bater ali e voltar, né? Pô, você vai literalmente quebrar a cara. Porque a galera que vai sair depois. Era uma coisa que eu ficava assim. Eu não sei se isso aconteceu com você, Má. Quando eu cheguei em Sorocaba, tinha uns veteranos meus que já estavam lá, sei lá, 7 anos. E você viu os caras que. Velho assim, né? E falei, mano, esse cara não vai formar nunca. E aí ele saía junto com um bicho. Um bicho, né? Ele se formava junto com um bicho dele, que fez em, sei lá, nos 5 anos, o cara fez em 7, às vezes até 8, e conseguiu uma vaga que o bicho que fez nos 5 direitinho ali não conseguiu, sabe? Porque ele aproveitou bem a faculdade, óbvio, tomou uns pau, não tô falando pra você tomar pau, não faça que nem eu e pegue 20 DPs, não é tão legal assim. Mas aproveita, tipo, saiba aproveitar, não tenha essa pressa, porque primeiro que depois lá na frente você vai ficar com saudade pra caramba, e segundo porque você não precisa sair correndo da faculdade, né? E outra coisa da chefe ou chefa, nenhum vai olhar, vai saber quantas DPs você teve. Isso Nem não sua interessa, nota. gente. Nem sua nota. Então não se preocupe, não se apeguem a isso, porque não faz diferença lá na frente. Exatamente. Bom, galera, queria, antes de mais nada, Má, te agradecer muito por ter... Eu que agradeço. Adorei. Imagina. Eu Queria te ficaria aqui agradecer... um tempão. Não, com certeza a gente precisa marcar uma segunda. Então eu queria te agradecer imensamente por ter participado, compartilhar, ter topado, agradecer por você ter topado participar para compartilhar essa experiência. Galera, queria pedir desculpa também pelos problemas técnicos, eu sei que a gente teve muito mais do que o comum. Eu prometo que eu vou tentar fazer uma edição boa, mas eu não sou especialista, eu já avisei, então, né, fazer o quê? Depois eu deixo um aviso. Vocês do futuro vão estar agradecendo eu agora, porque eu vou deixar um disclaimer ali no começo, falando que o comecinho dele tá meio zoado. E, bom, é isso. Te desejar todo sucesso aí. Muita sorte Para nessa... você ainda.
Tamo junto. E depois me passa o contato da sua irmã que a gente vai ter um vídeo, então, de psicologia na Unesp. Eu acho muito da hora, porque eu já tenho um vídeo de psicologia na USP, então acho que vai ser legal ver esses dois universos. E, Legal, bom, ótimo. sinto lhe dizer a USP, mas você não tem Interunesp. E é isso. Obrigadão. Obrigada, Dan. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Até. Ah, galera, só a última coisa. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar se vocês gostaram desse papo. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.